Boa noite, pessoal. Luzes, câmera, ação. Vamos começar a aula de hoje. Como vocês estão? Boa noite, boa noite. Gente, upgrade artístico em 10 passos. Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho um guia para solucionar todos os problemas de criação de vocês. É a segunda aula dessa semana. Parabéns para todo mundo que está cumprindo as tarefas, que está assistindo às aulas. Fico muito contente nesse desafio lindo. Isso mostra que vocês têm comprometimento, né, com a arte de vocês, que vocês estão querendo evoluir, que estão querendo aprender. Então eu fico muito feliz que todo esse movimento esteja acontecendo. Hoje eu vou falar muito. Vou falar muito, então eu vou começar logo, vou começar já. E boa noite para todo mundo que está entrando. Vou pedir para vocês tirarem as dúvidas na caixinha de perguntas, que ao final, se tudo der certo, se der tempo, eu vou responder. Mas a ideia é responder sim, tá? A maioria das perguntas, mas eu vou responder ao final. E eu não consigo ler todos os comentários que acontecem aqui, então me perdoem se às vezes vocês comentam alguma coisa e eu não consigo pegar ali na hora, ou se vocês fazem alguma pergunta e eu não respondo, mas eu vou responder ao final, beleza? A luz está bem, ok. Áudio também, eu acho que sim. Deixa eu mostrar que eu cumpri a tarefa de hoje. Acabei de terminar de cumprir, cumpri meio correndo. Eu fiz um desenho, vou mostrar para vocês aqui. Aqui eu fiz um autorretrato, fiz um desenho com grafite mesmo, meio correndão, foi o que deu para fazer, ok? E aqui eu tenho para mostrar para vocês, ó, na verdade, o desafio de ontem acabou sendo também um autorretrato, né? Vocês lembram? Não ficou muito parecido comigo, mas que a ideia era mais pegar o cenário, mas acabou que a melhor forma de ser original é você se autorretratar, né? E a tarefa 2 do desafio foi desenhar ou pintar um autorretrato. Já vou falar bastante sobre isso, vou mostrar esse aqui é do desafio anterior. Tem outros aqui no ateliê. Eu já me pintei, já me desenhei várias vezes, tá? Gente, isso aí é uma prática que eu acredito que todo artista deva ter, sem medo de ser feliz, né? Mas eu sei que autorretrato é um drama para muitos, mas pode deixar de ser, tem que deixar de ser, né? É só praticar no final das contas, mas autorretrato sempre mexe com a gente, mexe com a nossa autoestima, envolve desenho de rosto, então muitas pessoas queriam, né, aprimorar o desenho de rosto, acabam tendo dificuldade, às vezes você se vê de uma forma e tecnicamente você não é daquele jeito, então assim, mexe com a nossa desenvoltura, a gente se cobra demais, a dificuldade existe realmente e dificilmente a gente gosta do resultado. Então esse é um trabalho que vai além de você aprender a desenhar e pintar, também se autorretratar é algo que mexe um pouquinho ali com a gente, mas parem para pensar o seguinte, quem aí gosta, por exemplo, de Frida Kahlo, de Van Gogh, de Rembrandt, né? Vocês já perceberam que eles passaram a vida se autorretratando, né? É uma prática muito comum entre artistas, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês teve vários pensamentos conflitantes durante essa segunda tarefa. Não se preocupem porque a terceira tarefa é mais fácil, é mais tranquila, né? Vocês podem pensar, meu Deus, essa segunda tarefa já foi assim super, imagina a terceira, mas a terceira é mais tranquila. Então, sigam em frente, se não deu certo hoje não tem problema, não tenham medo de continuar o desafio, tá? Autorretrato é difícil mesmo, não tem jeito, e vamos enfrentar isso. Qualquer coisa que você pinte, de certa forma, acaba sendo um autorretrato seu. Já pararam para pensar? É muito comum as pessoas, qualquer quadro que eu pinte, às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver comigo, às vezes chega alguém e fala assim, é você, né, no quadro. Porque de certa forma existem sempre aspectos nossos que estão na nossa arte, na nossa pintura. E é natural que seja assim e tudo bem. No começo eu não gostava muito que as pessoas falavam isso, mas depois eu me acostumei e acabei aceitando e percebendo que é uma verdade no final das contas. Gente, como essa semana é para vocês aprimorarem na criação dos originais, além das tarefas e das aulas, hoje eu preparei um guia com 10 passos
10 passos para solucionar os problemas de criação de vocês. Então, para não ter problema com bloqueio criativo, com problemas de não saber o que criar. Então, esse guia com 10 passos é para arte de uma forma geral, não necessariamente só retratos, tá? Então, essa aula é para vocês terem um upgrade artístico muito grande. Quem aí cumpriu o desafio? Hashtag eu cumpri. Nem que seja só a primeira tarefa, né? Já foram 2 tarefas por enquanto. Na sexta-feira tem a terceira tarefa. Hoje é a segunda aula. Na sexta tem a terceira e última aula. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar? Upgrade artístico número 1. Quem gosta de anotar aí? Bem-vindos. Quem estão chegando agora? Eu já falei um monte de coisa, só passou 5 minutos. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Vou chegar mais perto aqui que esse aqui, para ficar um pouquinho melhor e eu conseguir ler também o que vocês estão comentando. Gente, na dúvida, deu branco, se autorretrate, tá? Sempre. É o melhor exercício de desenho que existe, porque você se conhece, você conhece seu rosto, é o rosto que você mais viu na sua vida no espelho, já parou para pensar? Toda vez que você se olhar no espelho agora, a partir dessa aula, você vai ter que olhar com o que eu falo com o cérebro de desenhista, você vai olhar no modo desenho. O que é o modo desenho? É você olhar tentando perceber distâncias, tentando perceber padrões. Vocês já mediram, por exemplo, qual que é a distância que vocês têm entre os olhos? Ou qual que é o tamanho da sua cabeça em relação ao seu corpo? Esse tipo de análise, ela é super útil. Essa lógica, né, da planificação do seu rosto, cada rosto tem... A planificação de rosto existe um padrão para a gente guiar, né? Quem não sabe o que é planificação de rosto, não se preocupe. Um dia você vai aprender, eu ensino isso na Art Academy, inclusive. É muito útil no desenho de retrato, tá? De rosto. Então, comecem a anotar isso para pesquisar, para aprender, para saber que é útil na hora de você desenhar, tá? Art Academy, para quem quer saber, eu vou abrir matrículas em breve, mas depois eu falo sobre isso, tá? Gente, a arte não precisa ser realismo, mas quanto mais você desenha, mais próximo de algo crível você vai ter em relação à perspectiva, profundidade, luz e sombra, porque pensa assim, num rosto, por exemplo, geralmente essa parte dos olhos aqui é bem mais escura. Ó, aqui no desenho que eu fiz hoje, vou mostrar novamente. Sempre tem um sombreamento que é dos olhos, que mostra que os olhos estão um pouquinho mais para dentro, assim, né? Tudo isso é uma lógica de planificação que geralmente ocorre, e se você sabe disso, fica muito mais fácil você desenhar um rosto, inclusive o seu rosto. Porque o que acontece? Você vai olhar e vai saber, você vai perceber assim, poxa, eu vou fazer um olho, aí a gente faz aquele negócio que parece um desenho de um boneco, né? Como fazer para tornar o seu rosto com um sombreamento, com uma profundidade? Existem truques, existem dicas, técnicas, que às vezes são até simples, de olho, de nariz, de boca, de bochecha, de pescoço, que uma vez que você aprende isso, pro resto da vida você passa a desenhar muito melhor, você passa a gostar mais das suas criações, né? E isso é importante, por isso que é importante estudar, para você tornar o seu retrato um pouco mais profissional, né? Quem nunca pintou um quadro e falou, nossa senhora, parece que uma criança pintou. Não que não possa ser assim, mas esse efeito boneco, inclusive tem uma aula só disso, esse efeito boneco que a gente acaba criando na pintura, você pode ser sanado às vezes facilmente com um truque ou outro, uma dica ou outra, tá? Mas o primeiro passo para você ser original e para você dar um upgrade é você começar a se autorretratar. É um exercício que vocês podem fazer sempre, né? Você faz inúmeros autorretratos ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. É até bacana você ver a transformação da sua arte e do seu próprio rosto, né? Você acaba contando uma história. Então, a próxima vez que você for no espelho, encontre linhas, sombras, analise você mesmo. Você tem um padrão que é só seu, né? Você vai ter características ali. Tente perceber se o lábio superior é mais escuro ou mais claro que o lábio inferior. Isso é uma coisa bem interessante, é uma análise, vocês começam a enxergar como desenhistas, como pintores, né? E não como o nosso cérebro acha que vê as coisas. Às vezes a gente acha que aquilo é
bege. E na verdade não é, né? 2, gente, segundo passo para vocês terem um upgrade artístico. Façam composições, aprendam, anote quem estiver anotando isso. Tenham o hábito de fazer composições. Lari, o que são composições? Sejam livres para, por exemplo, mudar o cenário daquilo que você está desenhando. Vai dizer que, por exemplo, às vezes você pegou uma foto lá do Pinterest, né? Pegou uma foto de uma pessoa lá do Pinterest. E aí no fundo da foto tem uma árvore, uma outra pessoa passando, alguma coisa acontecendo. E aí você fica tão preso ali no que você está fazendo que você acha que você tem que fazer aquele cenário exatamente igual tá naquela foto. E não, na verdade não. Você tem toda a liberdade do mundo, ou deveria ter toda a liberdade do mundo para compor. E compor significa você ter a criatividade, por exemplo, fazer um fundo completamente amarelo, pintar a pessoa com uma paleta de cores que seja harmônica com esse fundo. Então, assim, você começar a separar cenário de objeto principal. O que é o objeto principal? Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, eu sou o objeto principal. Atrás é um cenário. Deveria ser, né? Pelo menos. Tem uma luzinha aqui tem os quadros, autorretratos, ó. Mas você separar isso é interessante. Você acaba criando uma composição própria, né? Separar ou inserir objetos no fundo que são de outra imagem, isso é compor, você unir coisas, né? Fundos de paisagem, fundo de ambiente interno, objeto pessoal, objeto principal, natureza, né? Então, assim, ter essa noção de que vocês têm a liberdade de compor num quadro, numa imagem. Porque eu percebo que as pessoas ficam presas à foto exatamente do jeito que ela é. Às vezes você pega lá uma foto sua, uma selfie sua, para desenhar um autorretrato da tarefa de hoje. E aí você, no fundo, tinha alguma coisa ali. E você desenhou aquilo só porque estava na foto. Você pode tirar fora, às vezes a sua composição fica melhor eliminando aquilo, né? Ou você trocando o cenário. Então, comecem a pensar assim, como eu vou compor essa imagem? É tipo um fotógrafo, né? Ele precisa de todo um cenário pensado, não só a pessoa que ele está, o objeto que ele está fotografando, né? É toda uma composição, fundo e objeto principal. Terceiro, gente, eu vou falar bem rapidão, porque como são muitas coisas, são 10 elementos aqui que eu separei e eu ainda quero responder as perguntas. Quem tiver perguntas, coloque na caixinha de perguntas que ao final eu respondo, né? E quem cumpriu o desafio de hoje, parabéns! Não foi fácil, não é fácil se autorretratar, mas é uma prática que vocês precisam se acostumar a ter, ok? 3, crie desafios para você mesmo com cores, né? Um drama de muita gente que começa a pintar. A pessoa compra lá um monte de tubos de cor porque acha bonito. Ai, adorei esse magenta, vou comprar esse tubo de tinta, olha que lindo. Aí a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Né? Não sabe a teoria das cores, não sabe misturar. Então, você criar desafios com paletas limitadas, que tem muito a ver com a tarefa de segunda-feira, que era vocês pintarem somente com as cores secundárias, você fazer isso com você mesmo, né, no seu dia a dia. Por exemplo, poxa, hoje eu vou pintar um quadro só com cores frias, ou só com a paleta X ou Y. Para os alunos da Art Academy, eu forneço sites, aplicativos, coisas para vocês encontrarem essas paletas já harmônicas. Então, por mais que às vezes o desenho do seu quadro não ficou legal, mas as cores que você utilizou estão harmônicas entre si, o seu quadro vai ficar legal, o seu quadro vai ficar top, né? Porque aquilo visualmente, esteticamente falando, vai ficar agradável aos olhos, certo? Então, crie desafio para você mesmo com cores. Comece um quadro com uma paleta pré-definida, preferencialmente. Isso vai ajudar muito os quadros de vocês. Quarto passo, quarto upgrade artístico. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá tudo certo? Tudo lindo? Essa é boa. Essa é boa porque todo dia alguém me pergunta isso. Gente, você não precisa saber o nome da técnica que você está criando.
E eu percebo que isso é um drama, assim, para as pessoas. As pessoas falam assim, eu não sei o nome desse estilo, dessa técnica, mas você não precisa saber necessariamente, né? Você pode fazer do seu modo a sua arte e tudo bem, né? E tá tudo certo, e não precisa necessariamente ser um nome pré-definido na arte, né? Por exemplo, você acaba se limitando, né? Não precisa estudar toda a história da arte, saber tudo o que existe para você poder pintar. Você é livre para pintar quadros, independente do nome daquela técnica. Eu sempre falo que a melhor técnica, o melhor estilo é aquele que a gente cria, né? Com base nas nossas experiências. Claro que estudar é ótimo. Estudar agrega muito valor, agrega conhecimento, a gente aprende, etc. Mas você quer ser original? Pense numa técnica como se você estivesse inventando ela. Vocês sabem que a própria tinta a óleo foi um pintor que inventou ela, que foi o Jan van Eyck, que fez isso lá em 1452, agora não me lembro. Mas o Jan van Eyck, eles pintavam com têmpera, né? E ele queria uma tinta que fosse de uma secagem mais prolongada, assim. E aí ele mesmo inventou a pintura a óleo do jeito dele, e é o que a gente usa até hoje. Então pensem, você tem essa liberdade de criação. Eu percebo que as pessoas ficam limitadas em querer pintar, por exemplo, não, eu preciso pintar um impressionismo, ou eu preciso pintar isso ou aquilo, e não se limitem tanto nisso, principalmente no começo, gente. No começo tem que explorar tudo quanto é tipo de coisa e deixa de lado é só uma denominação. Então seja livre e vá encontrando o seu estilo. Não é um problema não ter um nome para a técnica que você está utilizando, ok? Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou explicar a minha arte para alguém, né? Quando alguém pergunta, explica a sua arte. Você pode falar assim, olha, você explica o porquê que você pintou aquele quadro, mas não precisa... E até, gente, técnica, anotem isso. Técnica é uma coisa, estilo é outra. Quando uma galeria, por exemplo, pergunta num formulário qual é a técnica que você utilizou naquele quadro, naquela criação, a técnica é qual tinta você utilizou. Então, a técnica, óleo sobre tela, acrílica sobre tela, aquarela sobre tela ou nanquim sobre papel, isso é a técnica. Estilo é outra coisa. Estilo, você é mais livre para você escrever lá um parágrafo e falar qualquer coisa que você queira que tenha a ver, que seja condizente ali com o que você está criando, ok? Gostaram dessa? Essa alguém não sabia. Gente, quinto passo para upgrade artístico de vocês. Transforme fotos em pinturas artísticas. É hiperrealismo? Não, esqueçam o hiperrealismo num primeiro momento, tá? Para não copiar outras artes, se baseie em fotografias e crie uma arte com base na fotografia. Foi o que provavelmente vocês fizeram hoje. Vocês pegaram uma foto de vocês, foi o que eu fiz hoje também. Peguei uma foto minha e fiz um desenho, né? Muito melhor do que, enfim, fazer uma arte com base em outra arte. A gente aprende muito melhor o desenho e a pintura quando você se baseia na fotografia original, por exemplo, né? Você acaba sendo mais fiel ali à questão de luz e sombra, etc. Então, viu uma foto lá na internet ou você tem uma foto sua que você tirou que você gosta? Pinte aquilo, transforme aquilo em algo artístico. É uma forma de ser original. Não precisa ficar igual, você pode mudar a paleta de cores, por exemplo, pode mudar a composição. Quem está aqui desde o início lembra que composição é algo que te ajuda também nessa criação de originais, é você pensar no cenário como um todo, você tentar separar objeto de cenário, isso é muito interessante. Certo? Quem aí é do Paraná? Do Paraná e fala certo? Sexto passo, gente, não tenham medo de inovar, inovação. Por exemplo, recebo perguntas de alunos às vezes assim, eu posso colar um negócio na tela? Claro, claro que você pode colar um negócio na tela. Você é livre para fazer a sua composição da forma que você quer. Claro, às vezes não dá muito certo, mas um ateliê serve para isso mesmo, para experimentar, para você fazer experimentos, para você ter experiências, né? E uma tela, gente, é só uma tela.
Uma aluna minha, uma vez eu comentei isso com uma aluna minha, ela falou assim, nossa, é mesmo, né? A gente tem tanto medo, às vezes, de de pintar um quadro, de fazer as coisas que a gente quer, mas no fundo, é só uma tela. É só uma tela de pintura. Qual que é o pior cenário possível que pode acontecer? É você não gostar, achar horrível, falar, nossa, achei horrível o que eu criei. E agora? O que eu faço com essa tela aqui que eu pintei e não gostei? Você faz o que a gente chama de pentimento. Tem um vídeo meu no YouTube que explica esse processo de pentimento e mostra eu pintando por cima de uma tela que eu não gostei. Esse vídeo tá no YouTube, depois vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube e assistam porque o vídeo tá lá. Você faz um pentimento. Então, na pior das hipóteses, você pinta por cima. Então, esse medo que a gente tem de estragar, entre aspas, a tela, não deveria existir, né? E, inclusive, ele te impede, te limita completamente você desenvolver a sua arte. Você precisa praticar, precisa treinar, enfim. E, na dúvida, depois, no final, depois de um tempo, se você não gostar, pinta por cima e tchau, né? A ateliê serve para isso, é um laboratório e vocês são cientistas. Às vezes não explode um negócio num laboratório? Explode. No ateliê também acontece, às vezes explode. Gente, perguntas na caixinha de perguntas que eu já respondo, tá? Eu já tô no item 7, então tá rendendo a aula. Esse upgrade artístico aqui são 10 passos, nós já estamos no 7º. Se você perdeu até aqui, depois volta e assiste novamente, tá? Quem tá lá no grupo do desafio do WhatsApp, depois eu mando o resumão, mas o resumão, entendam que ele tem os tópicos ali, mas várias coisas que eu explico aqui na aula não tem no resumo, tá, gente? Então é importante assistir a aula, às vezes tem insights aqui, principalmente a parte da resposta de perguntas, é só na aula ao vivo, ok? 7º, esse é muito importante. Na maioria das vezes, gente, não é falta de ideias que você tem, é falta de técnica para desenhar o que você precisa desenhar. Pensa assim, você quer desenhar algo, você quer desenhar lá uma pessoa com uma águia e alguma coisa, você tem a composição na sua cabeça, mas na hora de fazer você pensa, é muito difícil, eu não vou conseguir, não vou saber fazer, e aí você não faz. Eu tenho dó disso, porque assim, você consegue aprender a técnica necessária para você aprender a criar as coisas que você tem, as ideias que você tem, né? Então, na maioria das vezes, não é nem falta de ideias, né? As pessoas falam muito de bloqueio criativo, etc. É falta de técnica para você desenhar e pintar e colorir aquilo que você tem na sua cabeça. Você pensa em algo, mas aí você acha que é muito difícil e acaba não executando. Então, o que falta? Falta praticar, falta tentar, falta querer evoluir, falta persistir um pouquinho às vezes. E ninguém nasce sabendo, gente, desenhar ou pintar. É uma coisa que a gente aprende. Você pode gostar muito disso. E aí você vai, se esforça e aprende, né? E estudar e treinar desenho te dá muita liberdade de criação. Eu percebo isso na minha vida de artista, quantas ideias eu quis tirar do papel e não saiu conforme desejado, porque eu não tinha técnica de desenho necessária, principalmente desenho, gente. Pintura acaba sendo, querendo ou não, um pouco mais fácil até. Então, estudar o desenho te dá uma liberdade de criação imensa. E é muito bom quando você consegue transpor para a tela uma mensagem que você quer passar, ou algo que você está sentindo, ou algo que você quer, enfim, uma imagem que você quer que surja. E eu tenho dó porque, assim, às vezes a pessoa vai caçar um negócio pronto, né, na internet, que tem até, mas aí você vai deixar de criar a sua arte original e o prejuízo é seu mesmo. Inclusive, se você quer se profissionalizar, você precisa ter a sua originalidade, você precisa ser original, você precisa ir atrás das suas composições. Então, mão na massa, gente, não desanimem jamais, tá? E se é falta de técnica, poxa, eu tive uma ideia super legal para cumprir a tarefa de hoje, eu que tinha uma foto legal para me autorretratar, eu pensei num cenário que tem a ver comigo, fiz uma composição na minha cabeça, mas na hora de executar não gostei, ou não ficou bom, ou a paleta de cores não estava harmônica, ou alguma coisa deu errado. O que deu errado? Tecnicamente falando, sempre dá pra gente melhorar muito as nossas criações, tá? Às vezes é um detalhezinho que faz toda a diferença. Ok? 8,
8º passo. De nada. Masha tá falando obrigada. De nada. Ó, já tá enchendo de perguntas ali a caixinha de perguntas. Já vou responder. 8. Muito importante. Isso tem tudo a ver com um ateliê. E eu já vou falar como vocês criarem um ateliê de vocês. Tenha sempre materiais à disposição. Sempre. Deu vontade de pintar? A tela tá ali, as tintas estão ali, os pincéis estão limpos, né? Senão a gente perde o timing. Inspiração é um negócio muito de timing, né? Então, sabe o que eu faço muito aqui no ateliê quando eu tô ou cansada ou sem inspiração, alguma coisa assim? Eu fico pintando fundo de tela, fico pintando borda de tela, deixo tudo preparado para quando a inspiração vir, eu tô lá, eu tenho materiais à minha disposição e eu não fico perdendo tempo com coisinhas assim, organizando e tal. Então, meu ateliê, de um modo geral, tá sempre organizado, tá sempre pronto para ação, sempre pronto para a pintura acontecer. Então, assim, os dias que eu não tô muito legal, eu fico fazendo acabamento. Gente, tem muitas atividades dentro do ateliê aqui que não são pintar um quadro super inspirado. Várias, inclusive. Embalar quadro, tirar material de caixa, organizar, limpar, pintar fundos, né? Sobre preparação de fundo de tela, nos cursos online, eu faço de várias formas diferentes. Vocês vão ver, quem for meu aluno, tem tela que eu preparo, tem tela que eu não preparo, às vezes precisa, às vezes não precisa, depende do seu jeito, do estilo da pintura, da tinta que você está usando. Então, tem várias hipóteses, né, que podem acontecer para pintar um quadro. Então, essa foi uma dica que eu dei. Sobre ateliê, gente, ateliê você não precisa ter um lugar enorme. Uma mesa serve de ateliê. Se você tem ali uma gavetinha para guardar seus materiais, nem que o seu ateliê comece com um lápis e um papel. Você pode chamar de ateliê. Isso é muito legal, você pensar assim, não, agora eu estou no ateliê. Às vezes é a mesa da cozinha, né? Mas não importa. Você tem que estar nessa vibe de criação de ateliê, ok? 9, gente, no penúltimo. Aí eu já vou responder as perguntinhas aqui. 9º passo. Treine o seu desenho sem artifícios. Isso eu falei na primeira aula, vou falar de novo bem rapidão. Esqueça quadriculação, grade, coisas que aparentemente te ajudam, mas na verdade estão deixando o seu cérebro preguiçoso para reconhecer volumes e formas, tá? Então, saiam dessa ideia bidimensional do desenho, de ver coisas só retas e linhas, e passem a pensar no desenho com uma forma mais... Pensa assim, o rosto ele tem todo um volume, uma planificação, o nariz, por exemplo, é mais avantajado, o queixo mais avantajado, os lábios, tem toda uma coisa acontecendo aqui, os olhos estão dentro da cabeça. Então, quando você começa a pensar no desenho, principalmente de retrato, dessa forma, acaba que o seu desenho fica mais realista, fica mais próximo de algo que seria... Olha essa luzinha aqui. Essa luzinha tá no fundo, mas tá em mim. Mas tá bom, né? Vocês estão enxergando. Aqui os coisas de antigamente, né? Vamos lá, 10º. Parem, muito importante. Ai, atire a primeira pedra, quem nunca fez isso. Pare de se preocupar com o que os outros pensam da sua arte. Isso é muito relevante. Seja hobby, seja você que quer se profissionalizar, quer ter uma carreira. Isso só vai te atrapalhar. Pensa em você, na sua arte, nas coisas que você gosta. É natural que algumas pessoas façam críticas, façam comentários. Gente, coisa mais normal é alguém vir aqui na galeria e falar assim, esse quadro aqui eu não gostei. Aí eu penso assim, nossa, eu nem perguntei, né? Se a pessoa não gosta, guarda essa informação pra ela, né? Mas é relevante isso pra mim. Pra ela também. E aí vai ter um outro quadro logo ao lado que a pessoa vai falar assim, nossa, esse eu amei. E cada um gosta de uma coisa de um jeito e você não precisa ficar triste se alguém comentar algo sobre a sua arte. Não, eu falo isso porque eu já me senti assim, mas sinto cada vez menos, porque, gente, isso é normal e a pessoa não quis te ofender. Ela só fez um comentário sobre a sua arte, mas a gente acaba sendo tão sensível para falar assim, ai meu Deus, né, eu sou uma farsa. Mas na verdade isso é natural. Algumas pessoas vão gostar do seu trabalho e outras não. A gente também não gosta de tudo que a gente vê, vai ter coisas que vocês vão ter preferência, né? A gente olha 100 quadros, apenas alguns vão te chamar a tua atenção e é normal não agradar 100% do público. Só que se você fica se preocupando com o que os outros pensam, você não cria, não posta,
você não vive, você não vai nem fazer uma exposição na sua vida. Então, vá para uma exposição, não pensando, nossa, eu sou tudo que eu produzo é lindo. Não, você não precisa pensar em nada. Você produz sua arte, é feliz produzindo sua arte, é o que basta. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai dar bola, vai ter gente que não vai gostar, e isso é normal e a gente precisa aprender a lidar com isso. É muito importante. Então, o seu trabalho ser belo para você, principalmente o processo, né, é o mais importante. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar falando. Quando você para de se preocupar com o que os outros pensam, é que os outros passam a se preocupar com o que você pensa. Já pensaram nisso? Alguém já pensou nisso? Olha, tem um monte de perguntas ali, eu vou começar a responder, ok? Amanhã é o dia livre para vocês colocarem as tarefas em dia. Se você não conseguiu cumprir a primeira tarefa e a segunda tarefa, ainda dá tempo, porque o desafio ainda está em andamento. Na sexta-feira tem a terceira tarefa e ela é mais fácil do que as tarefas anteriores. Quer dizer, pelo menos eu acho, né? Pode ser que alguém aí tenha dificuldade. Mas eu acho que vocês vão ter uma trégua, pelo menos, né? Nessa terceira tarefa. Eu vou olhar as perguntinhas aqui. Então, olha lá. Olha essa pergunta, gente. O que as galerias procuram numa pintura para vender a arte? E aí eu falo que quando a pessoa começa a carreira de artista plástico, na verdade, às vezes ela começa fazendo as perguntas erradas, né? Não, Adri, não desmerecendo sua pergunta, ela é super importante. Mas você, como artista plástico, precisa pensar assim: o que eu gosto de pintar, o que eu acho lindo e o que me dá prazer criar. E aí depois, um segundo passo é você ver a venda daquilo, se aquilo acontece ou não. Mas você pintar pensando no que as galerias vendem, aí você vai estar... você não vai estar sendo genuína. E o que as galerias querem são pessoas originais e genuínas. Entendam que assim, você vai criar um portfólio que é seu, que é próprio, que tem a ver com o que você quer construir como artista, as mensagens que você quer passar, ou se você não quiser passar nenhuma mensagem, também não precisa, mas você vai ter um portfólio que é específico seu, só seu. E a galeria, ela pode se interessar pela sua criação por toda a história que você conta na sua arte. Não porque as pessoas querem colocar aquilo na parede porque é bonito. Pensa assim, não é um pôster vendido em série que você compra num site chinês. Né? São coisas diferentes. Entendam que existe uma decoração, que é uma decoração que vende que nem água, que seria por exemplo, tá na moda agora colocar quadrinho assim, assim, assado na cozinha, né? Não é isso que a galeria vai vender. Então, você pintar pensando no que uma galeria procura, a pergunta tá errada, né? A galeria procura algo novo, inédito, top, que você vai mostrar para ela que é legal. Entende? E tem vários tipos de galeria de arte, gente. Não é uma galeria só. Tem galeria de arte primária, secundária, tem galeria que só vende arte contemporânea, tem galeria que só vende arte antiga, né? Enfim, que são secundárias, né? Tem leilões, etc. Então, entendam que se você gosta do que você cria e se você cria um portfólio grande o suficiente e com qualidade, né, com profissionalismo para você expor, etc e tal, isso sim pode chamar a atenção das galerias. Vocês entendem? Porque essa é uma pergunta que me vem direto, né? Direto, as pessoas falam assim, o que vende? Eu falo, não, o que você gosta de pintar? Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você pintar só pela venda. E você vai acabar sendo infeliz mais cedo ou mais tarde, assim. E provavelmente ainda não vai dar certo. Beleza? Então, do fundo do meu coração, assim, tentem buscar a arte original de vocês, entender qual é a sua pegada única no mundo a ponto de uma galeria falar assim, poxa, essa pessoa é um artista, eu gostei, me identifiquei, me conectei com isso, isso vai vender. Então, beleza? Vamos lá. Outra pergunta. As cores que eu coloco sempre são exageradas. Estou aprendendo a ser mais simples. A questão de cores exageradas é porque assim, gente, a tinta vem no tubo saturada.
Quando você compra lá um vermelho, ele vem um vermelho primário, você provavelmente vai ter que misturar aquilo, neutralizar aquilo, para você ter um aspecto mais natural. Isso tem a ver com a teoria das cores, né? Eu ensino isso nos cursos. Para você não ter esse efeito infantilizado às vezes. Não que você não possa usar um vermelho puro na sua arte, pode, deve, dependendo. Mas as pessoas acabam se limitando à tinta que vem no tubo, não sabem a química das misturas ali e acabam perdendo um pouco essa parte mais natural da pintura, tá? É importante vocês saberem misturar as tintas, mega importante. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, tem a ver com o anterior. Eu sou dos que gostam das cores saturadas. Ok, acredita que a diluição das cores facilita para a criação de novas cores? Gente, não é a diluição, é a mistura, é a química. Se você mistura branco com vermelho, ele vai ficar mais claro. Se você coloca preto, ele vai ficar mais escuro. Você vai mudar a variação tonal da cor. Misturar as cores entre si, você cria novas cores, não é a diluição que interfere tanto na cor. Inclusive, um erro comum, que eu sempre falo nas aulas dos cursos na Art Academy também, quem é aluno da Art Academy já não comete mais esse erro, que é as pessoas usam muito diluente. Gente, uma pintura bonita, ela tem pouquíssimo diluente, quase nada de diluente, seja água, seja óleo. Né? E as pessoas adoram encher de diluente na tinta, você perde qualidade de pigmento, perde qualidade estética, então não é por aí. O que seria criar um portfólio? Tá escrito aqui. Portfólio nada mais é do que um apanhado das suas melhores artes, é um resumão sobre você e a sua arte com fotos das suas melhores quadros. Isso seria um portfólio. Pensa assim, é a sua vitrine. Né? Se alguém chega para você e fala assim, como é que é a sua arte, me manda um material, você vai mandar o portfólio. Ou se você se inscreve para um concurso de arte ou quer concorrer a uma exposição numa galeria, alguma coisa assim, você vai mandar o seu portfólio, que é um documento que tem lá várias informações, dentre elas um apanhado dos seus melhores quadros. É o que eu falei na primeira aula. Você não vai postar na internet tudo que você cria. Você vai postar o que você tem de melhor, né? Você não é todo o desenho que você faz que você tem que fazer um story ali. Você é uma pessoa em experimentação, que você tem que treinar e ir para a apresentação com o seu melhor, né? Não com tudo que você tem. Porque nem tudo, a gente não cria uma obra-prima sempre. Você cria uma obra-prima de vez em quando. Né? E para você criar essa obra-prima, você precisa produzir muito, você tem que usar os números a seu favor. Vamos para mais uma perguntinha. Aqui, você mesmo faz as suas telas? Não. Essa pergunta é bem frequente também. Não, gente, elas já vêm prontas. Atualmente eu tenho parceria com a Paris Telas. Quem quer comprar telas, compre na Paris Telas, que é uma marca que está há mais de 20 anos no mercado. As telas deles são ótimas, são excelentes, tá? Eu sou artista estrela da Paris Telas. Isso é muito bacana, então eles me mandam um material. É altíssima qualidade e eles têm uma variedade grande de telas, de grossura, de espessura, de gramatura, de cor, inclusive, são telas muito bem estruturadas. Por que eu não fabrico minhas próprias telas? Porque eu não tenho tempo para isso, né? Exige muito tempo você fabricar a sua própria tela. Eu não pinto quadros tão enormes a ponto de precisar trabalhar com tecido enrolado, então geralmente eles são estruturados já. Né, até 2,5 metros é mais ou menos o chassi máximo, né, então eu consigo, dificilmente eu vou pintar algo maior do que isso, se for maior que isso é um mural, então eu pinto direto na parede, então na Paris Telas, inclusive eu tenho um cupom de desconto se vocês quiserem, que é Lari Namastê 10, quem quiser usar tem 10% de desconto, tá, então eu hoje pinto com as telas da Paris, acho que tem uma qualidade altíssima, e eu pego elas prontas já. Eu acho que fica mais fácil. E, gente, esticar a tela parece fácil, mas é difícil, tá? Esticar a tela, você precisa ter um material específico ali, uma ferramenta específica para puxar, para esticar. Às vezes não vai ficar tão bem esticado como ficaria lá na fábrica,
você vai ter que grampear aquilo, dá um trabalho danado e às vezes ainda fica ruim. Então é tão mais prático você comprar a tela pronta, eu acho, pelo menos, né? Então, mas nada impede que você queira ter essa experiência de você mesmo fazer as próprias telas. Eu acho que super válido. Talvez você tenha que fazer isso para entender se você gosta ou se é mais fácil de outra forma, tá? Próxima pergunta. É importante dar nome a um quadro que pinta? O que vocês acham? Vou ler os comentários agora. Sim, gente, é importante, sim. Eu já conheci um artista que ele não dava título, porque ele acreditava que cada observador dava o seu próprio título. Mas eu, na prática, com a minha experiência de artista plástico, eu percebo que um título faz muita diferença. Principalmente na venda de um quadro, faz muita diferença. Principalmente quadros abstratos. Se você pinta um quadro abstrato e não dá um título para ele, aquilo fica um pouco vago, né? E o título também ele é útil para você catalogar a sua obra, para você fazer um certificado de autenticidade, para você enviar aquilo, para você colocar no seu portfólio, para você criar uma conexão maior com os potenciais clientes, né? Então, assim, pensa, você pinta um quadro e dá lá um nome super legal pro quadro, assim, tipo Vento do Oeste, alguma coisa assim. Fica mais interessante, a composição fica mais interessante, quem vai ver aquele quadro vai provavelmente desfrutar mais e eu acho que eu não dava títulos para as minhas obras no início e hoje eu dou, eu acho sim que é importante para dar um nome, tá? E qual o nome? O nome que vier na sua cabeça quando você terminou de pintar o quadro, tem que ter a ver com o quadro, mas você é livre para você intitular da forma que você quiser, certo? Outra pergunta, Miriam. Gente, eu vou responder essa e mais 2 perguntas, ok? Uhul! Vocês estão gostando da aula? E na sexta-feira tem um aulão super especial para vocês. Quem cumpriu a tarefa de hoje aí, guerreiros e guerreiras, parabéns. Eu fico morrendo de orgulho de vocês. Autorretrato é difícil, sim, não é fácil. É difícil, mas ele vai ficando mais fácil ao longo do tempo, tá? Se autorretratem, por favor. Pergunta da Miriam. Você prefere tinta a óleo às acrílicas? Eu já tive várias preferências de tinta. Eu amo tanto pintar que eu amo as duas igual. A tinta... Gente, entendam o seguinte, é uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês agora. Quem pinta com tinta a óleo geralmente vai pintar com acrílica e fala: a acrílica é muito ruim, seca muito rápido. E quem pinta com acrílica vai pintar com tinta a óleo e fala assim: não gostei, demora uma eternidade para secar. Entendam que a vantagem de uma e de outra é justamente isso. O problema é você entender que isso é uma vantagem. Por exemplo, quando eu pinto com tinta acrílica, eu pinto porque eu quero que aquilo seque rápido, porque aquilo vai facilitar a minha composição. E quando eu pinto com tinta a óleo, eu gosto do fato de que aquilo seca num período bem mais demorado, porque isso vai me ajudar naquele momento, naquilo que eu estou pintando. Então, entendam que a vantagem de uma e a desvantagem acaba sendo a mesma, depende do que você quer com aquela tinta naquele momento. Não adianta querer que a tinta acrílica se comporte como a tinta a óleo, porque ela não é. Né? A tinta acrílica, gente, é um polímero plástico inventado em 1940, ele é bem moderna, tá? E a tinta a óleo é algo que tem mais de 5 séculos. Então, são coisas completamente distintas e o fato da tinta acrílica secar rápido tem que ser uma vantagem na sua pintura. Se estiver sendo uma desvantagem, eu sugiro que você migre para a tinta a óleo. E se é uma desvantagem para você o fato da tinta a óleo demorar muito para secar, eu sugiro que você migre para a tinta acrílica. Atualmente eu pinto com ambas, porque depende do que eu vou fazer, certo? Então a minha preferência sendo tinta, tá lindo, maravilhoso. Vamos para a próxima, acho que é a última pergunta. Depois dessa aula de upgrade artístico, eu quis ir tão correndo que até deu tempo, gente. Que bom que deu tempo. Achei que não ia dar tempo. Tem muitas perguntas, é difícil eu escolher. Vamos lá, essa eu já respondi, Vamos aqui. Como eu preparo o fundo da tela?
Eu tenho uma aula só sobre isso na Art Academy. E eu tenho um vídeo no YouTube também que fala sobre isso. Então caçem ali no YouTube, se inscrevam no meu canal do YouTube, tem muitas aulas com muitas dicas, vai ser bem útil para vocês, tá? O fundo da tela não necessariamente você precisa preparar, depende do que você está fazendo. Atualmente, geralmente as telas já vêm pronta para pintura, então você não precisa fazer grandes coisas, não precisa fazer muita coisa para você preparar a tela. Ela já vem geralmente com um primer, né? As telas da Paris, inclusive, tem um duplo primer. Então, você não precisa mais comprar o primer. Você pode até fazer isso, né? E passar e pintar, né? Ela já vem boa para pintura. Mas eu sempre sugiro ter várias camadas de tinta na tela para você evitar aqueles furinhos, evitar uma perda de qualidade técnica, estética ali na sua pintura, né? A tela ela tem que estar bem preenchida, bem bonitinha, para aquilo ter um pigmento bem vivo e ficar visualmente agradável. Então, uma tela que tem várias camadas, ela costuma dar um quadro mais bonito, uma composição melhor, tá? Gente, um beijo para vocês, obrigada. Quem perdeu a aula, o começo da aula, a primeira metade, os primeiros 15 minutos, eu vou deixar salvo aqui no Instagram para vocês assistirem novamente. Quem é de Portugal, eu sei que acaba ficando tarde, já passou da meia-noite, assiste amanhã. Amanhã é dia livre no desafio, então vocês vão ter o dia todo para cumprir as duas tarefas, quem não cumpriu ainda, para assistir a primeira aula e essa segunda aula. E na sexta-feira vai ser liberada no grupo lá do WhatsApp a terceira tarefa, que eu já falei que já dei uma diquinha aqui, que é uma tarefa um pouco mais fácil. Eu acredito que seja um pouco mais fácil para vocês executarem. E na sexta-noite tem a terceira e última aula da nossa semana aqui, Você é a Sua Arte, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, um beijo, espero que tenha sido úteis as perguntas que eu respondi aqui. Eu vou colocar o resumão dessa aula nos grupos do WhatsApp. Feito? Tchau, pessoal, até a próxima!